Então, abra seu coração e receba aquele versículo 45. Se você puder ficar de pé, eu te agradeço. Marcos 10, 45. Este que é considerado o versículo-chave do livro de Marcos, porque ele traz uma representatividade do propósito para o qual o livro de Marcos foi escrito. Marcos 10, 45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Nosso coração está pronto para ouvir a tua voz. Fala, igreja, fala com ele e diga: Senhor, fala ao meu coração. Ó Deus, eu quero crescer na graça, no conhecimento. Senhor, tu tens liberdade aqui, tens legalidade neste lugar. Que a palavra venha assim para direcionar, para animar, para nos redirecionar em tudo aquilo que precisamos, ó Deus, nos encaminhar, para corrigir, para demonstrar amor, e que ao sairmos daqui hoje, saiamos edificados pela Tua palavra e pela Tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus, mas glorificando a Ele. Amém. O livro de Marcos, ele foi escrito com um propósito. Assim como, claro, todos os livros bíblicos. O livro de Marcos ele foi escrito com o propósito de apresentar Jesus como um rei que era servo. Naturalmente, se espera que o rei se assente no trono, mande, governe e seja servido. Com Jesus e o reino dele é diferente. Com Jesus e o reino dele, nós aprendemos que nós precisamos servir. Há uma definição muito simples e muito popular a respeito do livro de Marcos, ou da essência dele, que fala a respeito do ministério de Jesus e do que Jesus veio trazer como boas novas, que é o reino de ponta cabeça. Mas o reino de ponta cabeça não do ponto de vista desorganizado ou bagunçado, não é isso. O reino de ponta cabeça é porque os valores se invertem. E você vai entender isso exatamente aqui, olha. Marcos capítulo 10, versículo 42. Abra para mim Marcos 10, 42, por favor. Diz assim: então Jesus os reuniu os discípulos, tá bom? E disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm o poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Você consegue entender essa expressão, o reino de ponta cabeça? O reino invertido, né? Ou seja, aquele que é para sentar no trono e mandar, é o primeiro que sai para servir, é o primeiro que sai para lavar os pés dos discípulos, é o primeiro que ensina a humildade, é o primeiro que demonstra vínculo de amor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse trecho é o momento que os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior entre eles. Quem é o maior? Pedro é o maior, Judas é o maior, Mateus é o maior. Eles estavam querendo saber quem era o maior entre eles, e Jesus chega e ensina eles. Vocês querem ser o maior? O maior entre vocês não pode seguir o padrão do mundo, tem que aprender a servir. Então, uma verdade muito maravilhosa do reino de Deus é que se nós aprendemos a verdade dessa palavra, nós vamos ter prazer, nós vamos ter alegria, nós vamos ter satisfação em servir primeiro, em fazer em favor do outro primeiro. Essa é uma das grandes verdades do reino de Deus e uma das verdades do Evangelho de Marcos para a nossa vida. Então eu quero começar te perguntando hoje: o seu coração, de fato, é um coração pronto para servir? O seu coração é um coração disposto a se doar? Porque essa era a intenção de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é diferente dos outros evangelhos. Ele é um evangelho mais curto, mas que fala incisivamente e diretamente mais sobre o ministério de Jesus. Tanto é, isso é um dado curioso, mas é legal a gente saber,
que dos 4 evangelhos, o evangelho de Marcos foi o mais replicado e impresso por todo mundo. Exatamente por isso, por ser um evangelho mais curto e direto sobre a vida e o ministério de Jesus. Deu para entender até aqui, sim ou não? Então a essência do evangelho de Marcos é mostrar quem Jesus era. Era falar daquele rei que veio servir, que ele era o Messias, mas que ele veio servir. Então essa é a grande evidência do evangelho de Marcos. Mas quem era Marcos? Marcos, o autor do livro, era um escriba, chamado de João Marcos. O João Marcos, lá do livro de Atos dos Apóstolos, que caminhava junto com Pedro, o mesmo João Marcos que estava na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, é o mesmo. E ele tinha por profissão ser escriba. Escriba era alguém preparado para escrever. Não era todo mundo que dominava a escrita. Não era todo mundo que sabia escrever. Então alguém que sabia escrever, ele era totalmente valorizado. E era uma profissão saber escrever bem. E Marcos era um escriba. E a capacidade de Marcos de escrever, ela era tão grandiosa, que o livro de Marcos, ele é considerado literalmente quase que como uma peça de teatro escrita em 3 atos. Olha que coisa linda da gente aprender e entender. Marcos, ele divide o evangelho em 3 momentos. O primeiro momento, do capítulo 1 ao capítulo 8, aonde ele fala a respeito de Jesus, o seu início e a sua trajetória na Galileia. Capítulo 8, a parte B, 9 e 10, fala do momento de transição, quando Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém. E o terceiro momento, que é do capítulo 11 ao capítulo de número 16, é quando ele fala a respeito já de Jesus em Jerusalém, da sua entrada triunfal, da última semana de vida de Jesus. E por que Marcos, João Marcos, ele é tão direto, ele é tão incisivo? Porque ele escreveu esse evangelho diferentemente dos judeus, que Mateus precisou escrever o evangelho sempre se justificando nos profetas. Marcos precisou escrever esse evangelho de forma direta e numa linguagem a qual os romanos entenderiam, porque o evangelho foi escrito para os gentios, aqueles que não eram judeus e haviam se convertido à palavra, que haviam aceitado o evangelho. Então esse evangelho, ele é direto. Mas tem um detalhe muito legal nisso aqui tudo. João Marcos, como eu disse aqui, ele foi amigo íntimo de Pedro. E Pedro tinha uma consideração por João Marcos grandiosa. Olha o que diz o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 13. 1 Pedro 5, 13. Aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho, tamanho era o carinho que Pedro tinha por Marcos. Pedro considerava Marcos como filho, e o relacionamento que ele tinha com ele era exatamente assim. Então, acredita-se que muito, mas muito, do que João Marcos relata no Evangelho, é resultado do relacionamento dele com Pedro. É claro que ele fez um compilado de todas as histórias que Pedro provavelmente contou para ele, mas ele tem uma referência de linguagem muito interessante, voltada para Pedro. Você vai entender isso ao longo das verdades que a gente for compartilhando aqui. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito provavelmente entre o ano 57 e 59 depois de Cristo, tá bom? A casa de João Marcos, um dado muito interessante, só para você também guardar aí no seu coração. Ela era usada para que a igreja se reunisse. Então era como se houvesse um GC na casa do João Marcos. Atos capítulo 12, versículo 12. Atos 12, 12. Olha o que diz o Atos 12, 12. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar.
E isso era um ato comum deles. Eles se reuniam na casa dele. Então Marcos, ele cresceu nesse ambiente de oração, de comunhão, de unidade. Ele vai para uma viagem missionária porque o coração dele ardia. Algo acontece, é fato, na primeira viagem missionária, que João Marcos abandona eles e vem embora. E João Marcos acaba sendo motivo de discussão, entre Paulo e Barnabé. Porque Barnabé queria levar João Marcos na segunda viagem missionária e Paulo não queria porque ele havia deixado eles, que haviam abandonado. Mas então Paulo segue o seu caminho, Barnabé segue o seu caminho com João Marcos. E no final da vida de Paulo, Paulo pede para que João Marcos fique do lado dele. E João Marcos está ali, logo no fim da vida de Paulo, é ele que está intercedendo, é ele que está ali caminhando junto com ele. Então são dados interessantes para que você possa compreender quem era Marcos e por que ele escreveu o Evangelho e para quem ele escreveu esse Evangelho. Se nós nós podemos definir o propósito desse Evangelho, era apresentar Jesus como servo, Senhor e Salvador, tá bom? Esse é o propósito. E dentro das escritas, dentro do Evangelho de Marcos, existem muitas verdades que a gente vai lendo e vai deixando passar desapercebido. Deu para entender um pouquinho do contexto histórico do livro de Marcos, sim ou não? Sim ou não? Então tá bom. Então agora nós vamos partir para as verdades do Evangelho que eu quero compartilhar com você. Até 10 horas a gente acaba hoje. Tem coisa hoje, irmãos, para terminar de manhã eu tive que correr. Mas vamos lá. Primeira delas, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a primeira linguagem associada à linguagem de Pedro. Quem é que tem a revelação de quem Cristo é? Vamos fazer escola bíblica aqui. Quando Jesus reúne os discípulos e diz para eles assim: quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu és Beelzebu, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. E aí ele pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? O que Pedro responde? Só o Arthur sabe ler a Bíblia? Não é possível. Ou você está com vergonha, ou você não lê mesmo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem tá aqui na igreja de corpo presente, de alma, que diz amém? Porque às vezes está com o corpo, mas a alma está lá em casa, dormindo já, roncando, né? Gente, isso é um dos versículos que a gente não pode esquecer quem disse e por que disse. Pedro diz a Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é onde Jesus diz assim: quem te revelou isso foi o próprio Espírito de Deus. Então João Marcos, ele abre o seu evangelho com essa afirmação. As boas novas que eu tenho para contar, a história que eu tenho para falar de vocês é a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele está trazendo uma reafirmação. Sabe qual que é a primeira verdade que eu preciso manter viva e acesa no meu coração? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é vivo, Ele é verdadeiro e está reinando em glória. O meu Senhor, o meu Jesus, o teu Senhor, o teu Jesus, é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Eles são um. Eu não posso me esquecer disso. E às vezes eu vivo triste, eu vivo de cabeça baixa, eu vivo abatido, eu vivo sobrecarregado pelas coisas desse mundo, de cara amarrada, de cara fechada, achando que nada vai dar certo, simplesmente porque eu me esqueço de quem é o meu Jesus. Diga assim: o meu Jesus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então que esta verdade nunca se apague do seu coração. Nunca deixe de existir no seu coração. Uma outra verdade agora no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quem está falando isso aqui? João Batista. João Batista, ele está falando a respeito de Jesus. Ele está falando que está chegando o reino. O reino está para ser implantado. Enfim chegou o tempo prometido.
Olha que João está falando isso há 2000 anos atrás. Ele está trazendo uma afirmação. Tem gente que está vivendo hoje sem crer nessa verdade. Tem gente que está vivendo uma vida como se a maior promessa para a vida dele não tivesse acontecido ainda. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós não podemos viver nesse mundo como pessoas alienadas, viver aleatório e achar que a gente não tem uma vida social. A gente tem que ter uma vida em sociedade, amém, queridos? Mas a gente tem que entender que a nossa maior promessa, a nossa maior conquista já foi alcançada por Cristo Jesus. João, ele está dizendo, já chegou o tempo prometido. Já chegou, é o tempo da gente desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós. Havia uma promessa de que o reino seria implantado. Hebreus, ele afirma o quê? Que nós estamos recebendo um reino inabalável. Profetiza para alguém assim, sobre a tua vida está sendo derramado algo muito maior que você pode imaginar. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Sobre a nossa vida está sendo derramado algo muito maior. O que é esse algo maior? É o próprio reino de Deus. Mas ele arremata as palavras de João dizendo que arrependam-se e creiam. Creiam nas boas novas. Duas verdades em uma aqui que eu preciso abraçar elas, agarrar elas assim e não largar de jeito nenhum. Primeira delas, arrependimento. Para se viver o reino de Deus de fato é preciso se arrepender daquilo que te contamina, aquilo que te desconfigura, aquilo que te descaracteriza, aquilo que mata você, aquilo que anula o que Cristo está derramando sobre a tua vida. É olhar para o pecado e dizer não, é olhar para o erro e dizer não, é rejeitar aquilo que consome e destrói o seu coração. Então, para viver o reino, para viver no reino, é preciso ter arrependimento para se viver uma nova vida de fato. Você já deve ter ouvido demais isso, mas eu vou repetir. Arrependimento não é na palavra, é na atitude. Não adianta falar que se arrependeu e não ter demonstração na prática. Não adianta falar que vai fazer diferente, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Ah, vai ser diferente, agora eu vou. Começo de ano a gente é mestre para fazer isso, né? Agora vai, esse ano eu vou. Eu tirei uma com a cara dela, a minha esposa, ela compartilhou uma fotinha assim, ó. Esse ano eu vou ser fitness, anota aí, mas anota de lápis, porque vai que, né? Não anota de lápis os seus propósitos não, viu? Anota a caneta para não apagar. Anota com coragem. Não, olha, eu tenho um propósito. Eu creio, eu me arrependi daquilo que me desconstrói. Por que ele está dizendo assim sobre arrepender e crer nas boas novas? É crer num novo direcionamento. Quando eu creio na palavra que vem gerar algo novo dentro da minha vida, a transformação ela é um processo natural. Não precisa olhar para o lado não quero que você se constranja, mas pense aí, será que ainda não existem coisas em você que precisam ser transformadas? Será que o ímpeto? Será que a precipitação, né? Será que a boquinha? O que ainda precisa ser transformado na gente? A ira, a raiva que não vai embora. O medo, que a gente não larga do medo e fica corroendo, se corroendo de medo. Existem muitas coisas que ainda precisam ser transformadas em nosso coração. Mas para que haja transformação, eu preciso crer nas boas novas do Evangelho de Cristo. Na mensagem inspiradora que o reino de Deus tem para a minha vida. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Marcos 1, 17. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Deixa esse versículo para mim aqui, ó. Eu gosto muito dessa tradução NVT, exatamente por causa dessa conjugação aqui, ó. Aqui está dizendo, Jesus lhes disse, 2 pontos. Então o que é isso? Está todo mundo esperando, ele vai falar algo forte. E aí ele vem e diz assim, venham. Então imagina comigo assim, Jesus chegando na beira do mar, olhando lá Pedro, Tiago e João pescando.
olhou para eles, porque essa passagem é exatamente isso. Ele disse para eles assim: ei, vocês três, venham. Jesus podia ter virado as costas e ido embora. E eles teriam vindo, e aí? Mas ele disse para eles assim: venham e sigam-me. O que é seguir alguém? É ir pelo mesmo caminho. É caminhar os mesmos passos. Então Jesus está dizendo para eles: venham e sigam-me. Porque se vocês me seguirem, eu farei de vocês pescadores de gente. Pescadores de almas. Então Jesus está dizendo para eles: olha que verdade linda, e às vezes a gente não consegue compreender. Jesus está dizendo para eles assim: não basta vir ao meu encontro, não basta estar na minha presença, não basta ouvir a minha voz te chamando, você tem que seguir os meus passos. Uma coisa é chegar, outra é caminhar, é ir. Você chegou até aqui? Bênção. E daqui para frente, para onde você vai? Qual é o teu destino? Qual é o teu futuro? Quais são as tuas expectativas? Quais eram as expectativas dos três lá no mar? É só mais um dia de pesca. É só mais um dia que a pesca não deu certo. Amanhã a gente volta para o mar e a gente continua pescando. Aquele era o propósito de vida. Quantas pessoas estão vivendo isso? Ah, não deu certo hoje minha vida. Amanhã vai dar certo. Depois vai dar certo. E vive naquela rotina monótona, aquela vida sem nada de fato acontecer. Jesus olha para eles e diz assim: vocês vão me seguir. Vocês vão vir após mim. E eu vou mudar o destino de vocês. Eu vou mudar o futuro de vocês. Ele estava dizendo assim, se vocês têm a perspectiva de ser pescadores, eu tenho um futuro onde vocês vão ser pescadores de almas, pescadores de gente. Entenda que essa palavra hoje ela é para mim e para a tua vida também. É uma grande verdade. Jesus, e só Jesus, é que pode mudar o nosso destino, é que pode mudar o nosso futuro, a partir do momento que a gente confia tudo para Ele. A partir do momento que a gente deposita nele toda a nossa confiança e a nossa esperança. A partir do momento quando a gente renuncia o nosso eu e a nossa vontade e segue Ele, o Senhor, Ele prepara um futuro de milagres para nós. Foi isso que Ele fez. Ele mudou o futuro deles, Ele mudou o destino deles, Ele mudou o propósito deles. Talvez nem nos maiores sonhos deles, eles pensaram um dia fazer o que eles fizeram. Depois que Jesus apareceu na vida deles. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Talvez hoje você ainda não tem muita perspectiva, você não tem muita esperança, você não tem nem muito anseio, nem muito objetivo. Mas se Jesus Cristo entrar na tua história para mudar o teu destino, Ele vai te dar esperança, Ele vai te renovar. Creia nisso, isso é uma verdade. Entrega tudo para Ele. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Essas palavras de Jesus causaram um alvoroço na sociedade da época. Porque os fariseus, após ouvirem Jesus pronunciar que aos olhos deles ele era um homem comum, que perdoava pecados, eles já o questionaram e disseram para ele: só Deus tem poder de perdoar pecados, quem você acha que você é? E essa discussão ela se estende até o capítulo 3 aqui. Mas Jesus é questionado, Jesus é confrontado, Jesus ele é afrontado pelo seu princípio de fé. Por que Jesus perdoa o pecado daquele homem? Porque quando Jesus vê a necessidade daquele paralítico, daquele homem na cama, ele viu que aquele homem precisava muito mais do que um milagre de cura física.
Ele precisava da libertação da sua alma, da libertação do aprisionamento do medo, da escravidão dos sentimentos. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus então libera o perdão do pecado para tirar o peso. E isso que eu quero que você aguarde no seu coração hoje também. A palavra de Deus, ela vem sobre a sua vida para tirar todo o peso que Satanás vem colocar. Muitas pessoas não conseguiram avançar ainda na sua vida. Muitas pessoas sequer vão avançar na sua vida porque vivem debaixo de um jugo pesado. A palavra, ela vem quebrar esse jugo, ela vem tirar esse jugo para colocar você de pé. O que aconteceu com esse moço paralítico depois que Jesus olhou para ele e disse: seus pecados estão perdoados? Ele se levantou, ele ficou de pé e voltou a viver a vida dele. A palavra tem poder para tirar você da inércia, da limitação. Ela tira você daquele estado onde você acha que não tem mais mudança e te coloca de pé e tira todo o peso do inimigo. Mas você tem que acreditar. Você não pode ter medo de ser confrontado pela tua fé. Quem foram as pessoas que criticaram Jesus? Os fariseus. Foram os politicamente corretos da época. Aqueles que se achavam acima. Gente, se o politicamente correto na época de Jesus já era chato, hoje em dia está chato demais. Eu li uma matéria essa semana a respeito de um pastor americano, e ele falava a respeito de como Satanás ele tem agido hoje na sociedade, e esse politicamente correto, né, para desconstrução da masculinidade bíblica, e isso é sério. E por que Satanás ele tem feito isso? Porque se desconstruir a masculinidade bíblica, destrói a liderança da casa, destrói a liderança espiritual da família. E uma família sem liderança, uma família sem direção, ela vai à ruína. Então nós precisamos, homens dessa igreja, digam amém. Nós precisamos ser homens. Quem tem convicção, diga amém. Amém. Glória. Amém. A gente tem que ter convicção daquilo que nós somos. Porque parece que você ser homem hoje está errado. Está sendo desconstruído. Mas entenda o que eu estou falando de ser homem. Ser homem, de fato, biblicamente, a masculinidade bíblica é a que cuida, a que inspira, a que ampara, a que dá exemplo, não a que manda, que subjuga, que condena, mas é aquela que serve. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então são valores que a gente não pode perder. São valores que a gente tem que deixar vivo no nosso coração. Papai dessa igreja, falar direto com os homens aqui hoje. Seu filho tem que te respeitar. Seu filho tem que te obedecer. Cara, eu amo meu filho. Brincamos, conversamos, mas dentro do limite do respeito. O André pensar em erguer a voz, ele já levou. Não dá tempo. Por quê? Primeiro porque a gente pauta nosso relacionamento no respeito. Mas por quê? Porque, não é porque eu sou melhor, porque eu deixo, não é isso, longe disso. É porque eu procuro viver dentro da minha casa os princípios da palavra de Deus. Tem pai que o filho monta nele. Eu estou falando com o homem aqui, não estou falando com a mulher não. Tem pai que terceiriza a responsabilidade da criação do filho para a mulher. A mãe é instrutora, é a provedora. É da tua boca, homem. É da tua boca, pai, que teu filho vai receber o maior direcionamento, a maior instrução. E eu estou falando isso com amor. Eu tive a misericórdia de Deus de ter uma avó na minha vida que foi pai e mãe. Ergui a voz com ela para ver, meu filho. Ela me amava. Ergui essa voz com ela para ver. Então eu aprendi a respeitar ela. E tenho lutado para construir isso dentro da minha casa. Espero que os meus filhos continuem a ser essa bênção que eles são na minha vida.
Mas tem princípios que a gente não pode perder. Quem está entendendo isso, diga amém. Se eu posso compartilhar uma verdade a respeito desse texto de Marcos 2,5, é que a gente não pode ter medo, a gente não pode ter coragem de defender os nossos princípios, os nossos valores e aquilo que a gente acredita. Jesus defendeu aquilo que ele acreditava. Jesus não se importou com o eco da sua fé. O eco da fé dele ecoou nos ouvidos dos fariseus como uma afronta. Assim como quando nós defendemos princípios e valores da família hoje, vão soar como uma afronta nesse mundo. Mas nós não estamos aqui para menosprezar ninguém, mas para defender valores do reino, princípios do reino. Difícil dar glória a Deus agora, né? Mas cabe a nós, cabe a você, papai, cabe a você, mamãe, defender a verdade do reino, a verdade do evangelho. Aprenda a viver por causa da sua fé na contramão do mundo. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 24. É algo que está muito próximo disso que eu estou falando aqui. Marcos 3, 24. Isso aqui é uma resposta de Jesus aos fariseus. Ele diz para eles assim: um reino dividido internamente será destruído. Jesus responde isso aos fariseus porque eles estão dizendo assim: esse é o maioral dos demônios, e ele expulsa demônios porque ele tem a autoridade dos próprios demônios para expulsá-los. E Jesus, ele dá um ensinamento grandioso. Ele diz assim: o reino dividido contra si mesmo não subsiste. O Senhor está nos ensinando uma verdade do valor da unidade. Ele traz uma verdade diretamente implantada na nossa vida, que se implantada na nossa vida, vai nos gerar avanço. Porque aonde tem unidade, tem prosperidade, tem avanço. Quando falta unidade, há separação, há divisão. A família se desfaz pela falta da unidade. Uma empresa se desfaz pela falta da unidade. Uma igreja se desfaz pela falta da unidade. Um governo se desfaz pela falta da unidade. Faltou unidade, pode esperar ruína. Mas quando tem unidade, existe avanço, existe progresso. Nós estamos orando para que 2021 seja o ano de, diga forte, avançar. Se nós não praticarmos os princípios da unidade dentro da nossa casa, da nossa família, da igreja, dos ciclos ou dos nichos da sociedade que a gente estiver inserido, a gente vai ter muito problema. Agora eu quero te ensinar a grande questão da unidade. Eu já preguei sobre isso, mas é bom relembrar. O princípio da unidade não é esperar que o outro seja um com você, é você decidir ser um com o outro. O ser humano está muito pronto para apontar, para criticar, para dizer o quanto o outro é ruim, o quanto o outro não fez, o quanto o outro deixou de fazer. A gente precisa ter mais princípio no nosso coração em dizer: eu vou ajudar, eu vou ser um, eu vou estar ali. Posso ouvir um amém ou não? Unidade. Sem unidade não há avanço. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo de número 3. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Sabe qual a verdade que eu aprendo aqui nesse texto? Que eu preciso cuidar do solo que está recebendo a palavra, que é a semente. Como está o teu solo? Ou seja, como está o teu coração? Teu coração hoje é o solo fértil? É o solo pronto para receber a palavra? Não é uma receita de bolo, claro que não é.
Mas existem alguns caminhos e algumas práticas que a gente deve adotar na nossa vida e no nosso dia a dia, para que a gente possa cuidar do nosso coração. Oração é uma prática diária que a gente precisa ter. Semana passada eu preguei, eu falei sobre isso. A leitura da palavra é uma prática diária que a gente precisa ter para cuidar do nosso coração. O jejum é uma prática constante que a gente precisa ter para aprender a cuidar do nosso coração. E o mais fundamental de todos, com certeza, exercitar aquilo que se aprende. Não adianta ouvir aqui e deixar sair por aqui. Não adianta só ter aqui e não ter em prática. A gente precisa ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Quando eu assim o fizer, eu vou estar preparando o meu coração. Não tem como preparar o solo se você não arar ele, se você não adubar ele, se você não deixar ele pronto para receber a semente. Quem está entendendo, diga amém. Então tudo isso que eu citei aqui vai ser necessário para preparar o teu coração, para que o teu coração não seja um coração seco, que a semente cai e ela sequer ela entra, ela fica na beirada do caminho ali. O seu coração não pode ser um solo rochoso, um coração duro, a semente cai, mas ela morre rapidamente. O seu coração não pode ser um coração onde a palavra não venha frutificar. Olha para alguém e profetiza para essa pessoa dizendo assim, que o seu coração seja um solo fértil para germinar a palavra. Em nome de Jesus, amém? Outra verdade, está no livro de Marcos capítulo 4, versículo 41. Marcos 4, 41. Diz assim: apavorados os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, presta atenção nisso aqui, nós estamos falando dos discípulos que estavam caminhando com Jesus, que estavam vivendo com Jesus, que estavam vendo Jesus operar milagres. E quando a tempestade toma o barco, eles ficam desesperados, eles chegam para ele e dizem assim: o senhor não se importa que a gente morra? Ele levanta, dá ordem ao mar, dá ordem ao vento para que eles se aquietem. E os próprios discípulos entram em questionamento: quem é esse? Sabe qual que é o ponto de interrogação para mim aqui? Será que nós não temos o mesmo problema que os discípulos estavam tendo? De até caminhar com Jesus, mas não saber de fato quem Ele é? Eu até estou caminhando com Ele, mas quem Ele é de fato? Então eu quero te perguntar hoje aqui: quem Jesus realmente é para você? Quem Jesus realmente é para a tua vida? Quem Jesus é para o teu casamento? Quem Jesus é para as tuas dores? Quem Jesus é para os teus sonhos? Apresenta Jesus para tudo isso. Apresenta a palavra dele para tudo isso. Você vai ver como que a sua vida vai ser diferente. Quem Jesus é para você? Os discípulos até aquele momento viram milagres, presenciaram milagres, mas não conseguiram entender de fato quem Jesus é. Que você não viva uma vida sem saber quem Jesus é de fato. Jesus precisa ser o teu Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor. Você pode profetizar isso comigo? Diga: Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Redentor. Glória a Deus. Livro de Marcos capítulo 7, versículo 15. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Amém? O que você tem jorrado sobre as pessoas? O que as pessoas têm recebido de você? Quais são as informações que você compartilha? Quais são as palavras que você constantemente libera? Será que você só fala sobre medo, sobre derrota, sobre crítica, sobre maldição? O que você tem jorrado para as pessoas? Olha o que o texto bíblico de Marcos, capítulo 7, versículo 15 nos ensina. O que sai da tua boca, o que sai do teu coração contamina você.
É o que você está colocando para fora, é o que você está jorrando. O que você está jorrando sobre a vida das pessoas? Isso é a tua essência. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 14. Vou correr aqui, irmãos, porque senão não vai dar tempo. Marcos 10, 14. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Ele estava dando princípios para se viver o reino. O que você acha que precisa para viver o reino de Deus de fato? Para ser alguém que tem o reino de Deus sobre a sua vida? O que você acha que precisa? Jesus, ele disse, você só precisa ser como uma criança. Então deixa eu te fazer algumas perguntas. A criança, ela tem um coração puro, sim ou não? Sim. Somos nós muitas vezes que jogamos algumas sementinhas más no coração das crianças. Às vezes elas ouvem algo que a gente falou. Às vezes elas recebem uma palavra que a gente falou e contamina o coraçãozinho delas. Ele está dizendo, para herdar o reino, você precisa ter um coração puro. Outra característica a respeito da criança: a criança tem amor sincero, sim ou não? Ela ama de verdade, mas se ela não gosta, vou brincar de novo igual semana passada, eu odio, né? Fizeram até uma figurinha minha, eu vou descobrir quem fez essa figurinha minha depois. Foi a Joyce? Ah, tá bom, obrigado. Já apontaram 3 dedos para você, Joyce. Quando ela gosta de verdade, ela ama de verdade, ela quer estar junto, ela quer estar todo momento. A criança, perguntinha, ela se entrega totalmente, sim ou não? Como que é criança com piscina? Ela acha que nunca mais ela vai ver uma piscina de novo na vida dela. Ela acha que ela nunca mais ela vai ver uma piscina na vida dela. O bichinho chega a estar enrugado assim, ó. Dia de frio, tremendo. Tá quente, pai. Tá quente, mãe. Mas não quer sair. Por quê? Porque ela quer se entregar para aquilo ali. Ela está vivendo aquilo na totalidade, aquele momento. Criança que ganha brinquedo é intenso. Ela quer brincar, ela está ali. Alguns às vezes fica 5, 6 dias brincando, depois joga de lado. Mas na hora que ganha, está ali até não querer mais. Às vezes chega a dormir até abraçado com o brinquedo. É isso que a gente precisa aprender. Para viver o reino de Deus, a gente precisa ter um coração puro. A gente precisa amar sinceramente. A gente precisa ter uma entrega total. E viver na presença do Senhor de forma intensa. Amém? Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A nossa vida cristã, ela frutificará a partir do momento que a gente servir em amor. O contexto do Evangelho de Marcos é esse: apresentar o rei servo. E nós precisamos aprender a fazer assim. A gente precisa aprender a servir em amor, fazer tudo com amor. Aquilo que chegar na nossa mão, faça o seu melhor. Não dê 100%, não, dê 200% se for preciso. Seja as coisas da igreja, as coisas da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Dê exemplo, amém, queridos? A vida cristã não é só aqui na igreja. A sua vida cristã é quando você está no teu trabalho, está na faculdade, aonde você estiver, na viagem de férias. Tem gente, já tirei férias e ser crente também. Não é assim. A vida cristã não tira férias, amém, queridos? Não tira. Então a gente precisa ser intenso em servir de todo o coração. Olha o que Marcos está dizendo. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então aprenda a servir de todo o seu coração. Livro de Marcos 12, 33. Marcos 12, 33. E sei que é importante
amá-lo de todo o coração e de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo, é mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. São palavras do Senhor aqui, que Marcos deixa bem claramente, um resumo disso aqui, ó. Ame de todo o seu coração, ame sem reservas, ame sem receios, a Deus e ao teu próximo. Não adianta você conhecer tudo que você tem que fazer, se não houver amor no seu coração. Não adianta você saber tudo da palavra, se não houver amor no seu coração. Quem ama não julga, quem ama não condena, quem ama não escraviza, quem ama não aponta, quem ama cuida e serve. Esse é o princípio de amar da palavra de Deus. Que você tenha essa verdade no seu coração, amém, queridos? Marcos 16:6. Mas ele disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Ele vai te dar um olhar de restauração, de restituição. O anjo está dizendo para elas assim: olhem aonde ele foi colocado como um morto, um derrotado para os outros. Ele não está aqui. O lugar da vergonha foi o lugar do milagre. Quem tem fé para isso, diga amém. Você pode ter fé para isso, porque o meu Redentor e o teu Redentor, ele vive. Fé para olhar para aquilo que estava morto, para aquilo que estava perdido e profetizar: vai ter vida, vai ter restituição, vai ter restauração. Só que você tem que ter fé. Para o casamento, para a saúde, para os negócios, para a empresa. Vai ter vida na onde havia chegado a morte, porque o meu Redentor vive. E para encerrar, livro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Sabe o que Cristo estava querendo dizer? Eu preciso ser visto através de você. Eu preciso ser visto através da sua vida. Anunciem a todos aquilo que eu estou fazendo através de você. Que você conviva com pessoas que consigam enxergar Cristo em você. Essa semana uma pessoa me disse exatamente isso. Ela me disse exatamente isso. Ela disse assim: eu posso ver Cristo em você. E eu dei glória a Deus e meu coração se alegrou. Não é porque eu sou pastor que Cristo tem que ser visto em mim. É porque eu sou filho. E eu quero que Ele seja visto em mim. Que Ele seja visto em você, em nome de Jesus. Amém? Que Cristo seja visto em você, amém? Fica de pé no seu lugar.